Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos. Amém? Glória a Deus. Uma boa noite para todos. Eu quero agradecer a oportunidade. Me chamo Luiz Cláudio, sou pastor da Igreja Missionária de Jesus Cristo no Recanto das Acácias, juntamente com o pastor Flávio, ao qual mandou um abraço para todos. Estou ao convite do pastor Leandro, um amigo já de longa data. Já tive aqui uma vez, há muito tempo, se eu não me engano, foi em 2021. Foi mais ou menos isso, foi nessa época de pandemia, assim que liberou os cultos, eu tive aqui. E estou muito feliz em retornar. E Deus abençoe os irmãos. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração. Assim que eu recebi o convite, eu orei ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Números. Capítulo 20, do versículo 1 em diante, nós vamos parar no 11. Amém? Antes de falar da palavra, eu queria dizer algo. E hoje em dia está cada vez mais difícil a convivência, não da nossa parte, mas a convivência em geral da sociedade. As pessoas elas estão muito estressadas, estão muito aborrecidas. Tem acontecido muitas coisas que não deveriam acontecer. Eu não sei se é por conta até dessa situação da Covid, porque eu creio também que isso gerou muito trauma nas pessoas. Todos ficaram um pouco com sequelas psicológicas daquela época. Foi uma época de muita incerteza e eu acredito que isso trouxe muita coisa, desenvolveu muita coisa nas pessoas. E socialmente falando, está muito difícil a convivência. Nós temos que ter um cuidado, um zelo, porque as pessoas às vezes elas têm extrapolado muito no trato com as outras. Quem trabalha com pessoas no dia a dia, lida com o público, tem visto isso, e o Senhor vem falar ao nosso coração acerca disso. E não só no dia a dia, nos lares, tem acontecido vários problemas por conta às vezes, de palavras mal colocadas, de coisas que depois até nos arrependemos, mas as palavras depois que lançadas, elas não têm como voltar atrás. Então essa palavra aqui, ela veio para instruir a nós. E eu espero que o Senhor venha falar ao coração dos irmãos assim que Ele falou o meu, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Números, capítulo 20 em diante, diz 20, versículo 1 em diante, diz assim: No primeiro mês... Não, perdão, eu vou ler pela minha tradução da outra aqui, que é a letra maior. Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, e então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor para este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que fizeste-nos subir do Egito, para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, e nem de vides, e nem de romães, e nem de água para beber? E então Moisés e Arão se foram diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e lançaram-se sobre seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor: Moisés, toma o bordão, ajunta ao povo, tu e Arão, teu irmão,
E diante dele falai a rocha, e dará a sua água. E assim lhe tirarei água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. E então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniu o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? E Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e beberam. Muitas águas, e beberam toda a congregação e os seus animais. Só aqui, amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 20, narra uma situação interessante. Moisés, o líder daquele povo, o líder que foi chamado a levar o povo do Egito para a terra prometida, para a terra de... O líder levantado por Deus passou por uma situação de convivência diária, vamos dizer assim, com o povo, que vem ao encontro daquilo que nós estávamos falando no começo. Mas vale antes levantar aqui uma observação. Moisés estava entre o povo e Deus. Por que estava entre o povo e Deus? Porque, na verdade, Moisés ele estava ali para atender um pedido do Senhor. A palavra de Deus diz lá no início, que quando o povo hebreu pediu um libertador, pediu para que tirasse eles do jugo de Faraó, o Senhor chama Moisés para essa tarefa. Mas olha que coisa interessante, Moisés, hebreu, nascido hebreu, viveu no palácio, foi criado no palácio pela filha de Faraó, teve instrução de príncipe, foi um homem ensinado à guerra, foi um homem letrado, porém, pela sua natureza como hebreu, um dia defendeu um deles que estava sendo açoitado, soldado egípcio, defendendo a causa do seu irmão ou co-irmão de nacionalidade, vamos dizer assim, ele feriu de morte o soldado e fugiu. O soldado egípcio fugiu. E Moisés ficou por muito tempo longe de tudo, fora de tudo. Moisés estava com uma outra vida, ele estava com uma outra situação de vida. Moisés era como se ele tivesse feito todas as coisas que ele deveria fazer e se recolhido para ficar num lugar como um retiro. Era um lugar que estava longe de tudo e de todos. Casou, teve filhos, começou a ter uma vida tranquila. Até que um dia, quando ele estava levando os animais para beber água, para pastar, o Senhor aparece para ele numa sarça ardente. A sarça não se consumia, o Senhor chama Moisés e lhe dá a incumbência de tirar o povo hebreu das mãos de Faraó e levar eles para uma terra ao qual manava leite e mel. Moisés não estava no meio dos que clamaram. Moisés não estava do lado de Deus, do trono. Moisés estava no lugar fora dessa situação. Porém, ele foi chamado para essa incumbência e assim aceitou, mesmo não tendo causa nenhuma naquela situação, aceitou e foi liderar esse povo. É como se nós falássemos assim, ele não tinha nada a ver com aquela situação, mas ele disse para ele a responsabilidade, e a partir dali, a vida dele começou a ficar formada. Moisés saiu daquela situação ao qual estava tudo calmo na vida dele,
E teve que começar a ter embates com Faraó, para que viesse libertar o povo. Houveram os primeiros embates, houveram as pragas, houveram não vai, os desgastes todos, até que enfim, Faraó liberou o povo para que eles fossem. A primeira etapa estava vencida. O povo iria levar alguns dias para chegar na terra prometida. Porém, tudo mudou. Por causa de alguns que não que seria capaz de herdar a terra prometida. Porque lá haviam gigantes. Por causa de alguns que foram como os, ao invés de levar boas notícias, ao invés de dizer para o povo, não, vamos dominar aquela terra, vamos entrar na terra, porque o Senhor vai nos entregar, independente de gigantes. Por causa da incredulidade da maioria, o Senhor condenou todos a andar 40 anos no deserto. E Moisés foi junto. Aí começa também a complicar a vida de Moisés. Por quê? No deserto, o povo andarilho, como é que planta? Eles eram um povo voltado à agricultura, mas como é que planta? Se você está na incumbência de caminhar. Não tinha como levar mantimentos para andar aquele tempo todo. Não tinha, às vezes, água para o povo beber. E começaram os problemas, as dificuldades, e tudo ia em cima de Moisés. Como líder, todos vinham em cima de Moisés. E a todo momento, era a mesma falácia, a mesma forma de confrontar Moisés. Por que você nos tirou de lá? Era melhor que nós tivéssemos ficado lá. Por que você não trouxe aqui, o Senhor nos trouxe para a gente poder morrer aqui nesse deserto? Por que você não deixou a gente lá? Por que o Senhor viu que você nos trouxesse aqui para nós morrermos? Como se Moisés tivesse culpa de algo, como se Moisés fosse culpado daquilo ali. Mas mesmo assim, Moisés, movido pelo espírito de liderança, pela obediência a Deus, e por até carinho que ele já tinha dado àquele povo, ele continuou. Aí chegaram de tantas e tantas coisas, chegados a esse deserto. Chegaram ao deserto de Zim. Moisés tinha o irmão dele Arão, tinha a irmã Miriam com ele, tinha mais alguns que lideravam, porém, a irmã dele vem a falecer. Já existia esse monte de problemas, vamos dizer, emocionais. Já existia o peso da responsabilidade. E a sua irmã morre. Miriam falece. Miriam é sepultada. Moisés, com todos os problemas, ainda tem que sepultar a sua irmã. E logo depois, teve que enfrentar o povo reclamando com ele, porque não tinha água. E o povo chega para ele e fala, Moisés, não tem água. E agora, como é que vai ser? Poxa vida, Moisés, antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, porque lá tinha legume, lá tinha faraó, mas tinha legume, lá tinha água, lá tinha tudo. Mais uma vez, aquele estresse todo na vida de Moisés. E Moisés, o que é que faz? Moisés pega seu irmão Arão, vai para a porta da tenda, coloca o rosto no pó, e a glória do Senhor aparece. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, reúne o povo, pega o bordão, vai até a rocha, Meribá, e fala a rocha. Ou rocha, tem algumas traduções que fala toca, e algumas fala, mas tudo de forma sutil. Junta toda a congregação, que ali a rocha vai dar água, e toda a congregação vai beber, todos os animais vão beber, e eu serei mais uma vez glorificado na frente do povo, junto com o povo. Moisés se levanta dali, reúne o povo diante da rocha, pega o bordão, mas quando ele pega o bordão, ele fala coisas que não foram as palavras do Senhor, que o Senhor ordenara, pelo menos. Ele chega para o povo e fala assim,
Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? E ele bate na rocha, ao invés de tocar ou falar. Ele fere a rocha, ele bate com força. É como se ele estivesse extravasando aquilo tudo que estava dentro dele. E logo depois o que aconteceu? A água saiu. A água saiu. E deram de beber ao povo e toda a congregação. Tudo ficou calmo. Tudo ficou calmo. O pessoal nem levou em conta aquilo. Mas o Senhor chama Moisés logo depois, o repreende pela atitude dele e fala que por conta daquilo haveria um preço alto a pagar. Meus irmãos, agora vamos lá. O que o texto quer falar conosco, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra? Moisés na Bíblia era citado como um homem manso. No livro de Números, capítulo 2, versículo 3, fala assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ou seja, Moisés era um camarada tranquilo. Porém, o dia a dia, o estresse, a convivência, a cobrança, aquilo tudo que ele talvez não poderia dar conta, foi consumindo ele até ele chegar aonde chegou. E isso aí não é muito difícil, nem muito diferente de acontecer com cada um de nós. Como eu falei no início do texto, antes de falar do texto, hoje em dia está muito fácil a gente ficar aborrecido. Está muito fácil a gente ficar um pouco estressado, um pouco angustiado, por conta de coisas que pessoas que não têm compromisso nenhum com nada, nem conosco, jogam em cima da gente. Hoje em dia está muito fácil as pessoas chegarem em cima da gente e falarem um monte de coisa em relação a problemas, jogar tudo em cima da gente e ir embora. A gente, ou a maioria das pessoas, acabaram fazendo da boca e da língua coisas sem compromisso, sem saber se vão ferir, se não vão ferir, se vão magoar, se não vão magoar. E a gente, às vezes, vai guardando várias coisas, porque às vezes também não tem como revidar, ou às vezes a gente também não quer revidar, o que é certo também. Só que às vezes a gente acaba se tornando um barril de pólvora. E quando chega perto das pessoas que nós amamos, talvez quase nada, ou por nada, nós coisas, ferimos eles, magoamos e maltratamos pessoas que estão ali só para nos aguardar, ou para confraternizar conosco, por conta de problemas que nós estamos trazendo externo. Mas chegou diante de uma rocha que estava ali só para servir ele. Moisés chegou diante de uma rocha que estava ali para ajudar ele, ela estava ali para servir, e era só para ele tocar, ele feriu. E por conta das vezes nós chegamos em casa, a nossa família está nos aguardando, por conta das vezes nossos amigos ou pessoas que amamos estão nos aguardando para poder confraternizar conosco, e às vezes nós entramos direto, vamos para o quarto, ou às vezes não conversamos, ou não tratamos, ou não falamos da forma que deveria ser, porque nós estamos com o nosso coração cheio e pesado de coisas que jogaram em cima de nós. Moisés, ele foi penalizado por Deus por coisas que foram imputadas a ele, sem ele ter feito nada, e por muitas das vezes essas coisas acontecem com a gente, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. É claro que a gente não tem que ser baú para ficar guardando coisas de pessoas rancorosas, coisas de pessoas que não têm compromisso com nada para jogar, mas nós temos que tomar cuidado o que vamos fazer com aquilo tudo, porque senão nós despejamos em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso. E as palavras depois de ditas, as atitudes depois que feitas, diante de pessoas que nós amamos, elas têm um estrago muito grande.
aí envolve coisas emocionais. E olha só que interessante, às vezes as pessoas falam coisa para a gente não consegue revidar. Mas às vezes as pessoas mais próximas de nós, mais próximas, por nós termos um convívio e por nós termos já intimidade, uma coisa pequena se torna uma coisa muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês, foi quando Deus falou comigo nessa palavra. Minha mãe caiu. Já é a terceira vez que minha mãe cai. Minha mãe é idosa. Minha mãe é idosa. Minha mãe, ela tem osteoporose. Minha mãe, como... Eu não vou falar como todo bom idoso, que não cabe isso. Minha mãe é idosa, ela é teimosa. Ela é bem teimosinha. É como dizem, idoso às vezes vira criança. É o caminho inverso. Antes, ela me corrigia, hoje a gente que corrige ela. Mas é natural, é a idade. A minha mãe toma uns remedinhos que ela não precisava tomar, mas ela acha que ela só dorme com aqueles remédios. Já está na mente dela. Ó, quetiapina, diazepam e ocitalopram. Um desses aí já fazia a pessoa normal já dormir já por um bom tempo. A minha mãe toma os 3 e às vezes fica sem dormir. Ah, meu Deus, não consegui dormir essa noite. O que foi, mãe? Ah, não sei, o remédio não fez efeito. Falei, mãe, já experimentou orar? Ah, meu Deus. Minha mãe, belo dia. Mãe, não bebe remédio e fica andando pela casa, porque ela tem problema de locomoção. Já é idosa. Minha mãe parece que falei o contrário. Minha mãe chumbou a boca de remédio, porque no dia que ela bebeu, ela recebeu uma notícia, não muito boa, mas não foi nada muito grave, ela que potencializou. Começou a tomar os coquetel dela, o Molotov, desde cedo, e no final de noite ainda tomou de novo. Aí eu liguei para ela e falei assim, mãe, olha só, a senhora já bebeu demais esses remédios aí, então faz o seguinte, vai ao banheiro antes de tomar o remédio para dormir, porque senão a senhora pode cair. Ela obedeceu? Claro que não. Claro que não. Ela tomou os quissuco dela lá de novo, deitou e foi dormir. 3 horas da manhã, o que aconteceu? Então foi para o banheiro. E o que aconteceu? Caiu. 3:30 da manhã, o telefone toca, o dono da casa, que ela morava embaixo, o dono da casa em cima. Ó, vem para cá. Chego lá, a ambulância do SAMU, minha mãe toda torta no chão, que não podia mexer. Minha mãe com 74 anos, mas o problema todo dela é osteoporose. Com 74 anos. Está ela lá. Falei, mãe, o que houve? Ah, meu filho, eu não sei. Não sei. Eu falei, eu sei o que foi, mas vamos embora. Aquele tumulto todo, levei ela. Fraturou a bacia, graças a Deus não aconteceu nada no fêmur, fraturou o braço em 3 lugares. Começou de novo a luta, porque das 2 outras vezes ela ficou de cama por um tempo. Aí, vez, minha mãe de cama, minha mãe usando fralda, isso, aquilo. Passado uns 10, 15 dias, a gente já tem os nossos problemas diários. Isso aí se tornou mais um problema. Tivemos que arrumar uma pessoa para cuidar da minha mãe, porque a gente não pode parar o trabalho. Aí vamos lá. Um dia, eu falei, caramba, eu vou lá ver minha mãe. Minha mãe está de cama, vou lá ver ela. Vem aquele negócio no meu coração, vai lá ver tua mãe. Vai lá dar um abraço na tua mãe. Eu falei, vou lá ver minha mãe. Aí no meio do dia fui lá, parei lá. Mãe, na cama lá, oi meu filho. E aí, mãe? Meu filho, fazer o quê, né? Estou aqui. Falei, ah, tá bom, mãe. Aí comecei naquela conversa, ainda bem que não deu problema no fêmur, vamos que vamos. Aí ela começou a falar, ah, mas que eu tinha logo que cair, poxa vida. Aí começou a dar uma reclamada. Aí eu falei assim, mãe, olha só, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Tudo o que aconteceu foi por causa de teimosia. Não, foi sim. Eu falei para a senhora não tomar o remédio cedo, e falei que se a senhora tivesse tomado o remédio cedo, a senhora deveria ir ao banheiro antes de tomar a segunda vez o remédio, que eu sabia que a senhora ia tomar.
A senhora não me deu ouvido, a senhora não dá ouvido a ninguém, a senhora faz o que a senhora acha que tem que fazer. Agora, olha só, está aí a senhora nessa situação, está a gente preocupado, está eu aqui agora, vendo a senhora aqui do jeito que a senhora está, estou nervoso, estou estressado, porque eu não queria ver a senhora assim. E agora, como é que faz? A senhora ainda vem dizer para mim que isso aí aconteceu porque Deus permitiu, ou, enfim. Aí eu vi que ela ficou um pouco triste, aí eu saí, aí eu falei, caramba. Aí veio aquele negócio dentro de mim assim, falou, rapaz, eu mandei você ir para abraçar, não mandei você bater. Eu te trouxe até aqui para falar, não te trouxe até aqui para bater, o que você está fazendo? Ficou bem forte dentro do meu coração e na mesma hora eu senti uma vergonha muito grande e comecei a chorar. Eu falei, rapaz, o que eu estou fazendo com a minha mãe? Aí eu pedi perdão ao Senhor no secreto, voltei lá, abracei minha mãe e falei, mãe, me perdoa. É que eu estou um pouco com a cabeça cheia, eu estou um pouco chateado, é muito problema, é muita coisa. Ela, não, meu filho, está tudo bem, eu também. Eu estou falando, eu sei do que aconteceu, que às vezes é porque a gente tem que falar mesmo. Eu falei, mãe, me perdoa, eu não quis falar isso. Abracei minha mãe, beijei, e saí, e falei, caramba. Olha como é que é fácil a gente machucar as pessoas e magoar as pessoas hoje em dia. Tudo por conta de uma fala. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está trazendo para dentro da gente. Aliás, a gente não tem nem que trazer. Se há coisas ruins, palavras ruins, tem que entrar por aqui, sair por aqui. Porque se ela entrar aqui e for para o coração, você vai ficando contaminado e vai chegar uma hora que você vai explodir com a pessoa errada. Vai explodir, não tem como dar errado. Vai chegar uma hora que você vai explodir e vai explodir com a pessoa que tem menos culpa de tudo o que está acontecendo. E talvez depois, para reparar, é uma coisa ruim. Existe um livro chamado A Isca de Satanás. A Isca de Satanás. Que fala sobre os laços que Satanás joga por conta de afronta. É como se fosse assim, você está num dia muito bem, muito tranquilo, o diabo usa pessoas para poder te afrontar, para jogar laços de afronta, para você cair, você revidar, você discutir, você falar, ou trazer para dentro de você. Existe um livro que fala sobre isso. São coisas que o inimigo joga para poder estar enchendo a gente, para poder estar colocando a gente como um barril de pólvora, para que verdadeiramente dentro do nosso lar não tenha paz, dentro do nosso local de trabalho não tenha paz, para que a gente se torne uma pessoa amarga, e a gente tem que prestar bem atenção nisso. Nós temos que prestar atenção nisso. Pessoas que não têm compromisso com a gente, se falar, problema. Se for alguma pessoa do nosso convívio, talvez até debata, mas também dependendo do que for, deixa para lá. Vamos tentar viver da forma mais leve. Moisés era um homem muito bom, muito tranquilo, e por conta daquilo tudo que estavam jogando em cima dele, sem ele ter culpa de nada, por causa dos problemas emocionais, ele quebrou uma ordenança do Senhor, ele quebrou um princípio, uma ordem de Deus, e isso teve um preço na vida dele. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos trazendo para dentro de nós. Não venhamos ter compromisso com falas de quem não tem compromisso conosco. Deixa falar, fala com a mão. Porque às vezes o inimigo manda pessoas para vir falar com a gente, para afrontar a gente, para que a gente venha ficar doente mesmo. Eu tenho o costume de falar uma coisa. Para o diabo a gente não deve dar plateia. Não deve. A minha mãe frequentou o centro espírita por muito tempo e a gente foi com ela, muito tempo atrás. E o diabo manifestava lá e falava, eu vou matar, eu vou fazer, vou acontecer, e todo mundo com medo, todo mundo preocupado, se não me der isso eu quero, se não me der isso vai acontecer. Aí eu falei, caramba. Aí eu fiquei pensando esses dias, eu falei, caramba. Diabo fazendo um estrago na vida da minha mãe, na vida de todo mundo. Agora vamos lá, vamos perguntar uma coisa aqui. Alguém já viu o diabo manifestar e falar com a parede? Ninguém vê. O diabo, quando manifesta, ele precisa de alguém para ouvir aquilo que ele está falando, para ele poder fazer o estrago dele. Então, a partir do momento que existe alguém, ou que foi enviado pelo demônio, ou alguém que não está num dia bom, vier falar alguma coisa,
não dá ouvido, deixa passar. Se for uma coisa irrelevante, uma pessoa que não tem parte com você, deixa para lá. Deixa o teu coração leve, porque na tua casa existem pessoas que estão te esperando para te dar o melhor abraço, para te dar o melhor carinho, para compartilhar com você como foi seu dia, e elas precisam de carinho. O seu lar tem que ser blindado por Deus, os seus familiares têm que ser blindados por Deus. Você tem que dar carinho, você tem que dar amor. As pessoas que você ama, você tem que estar blindado com elas por amor e carinho, porque são as pessoas que valem a pena na sua vida. Já pensou você ferir as únicas pessoas que você ama, com quem que você vai ficar no mundo? Porque quando o negócio aperta de verdade, quem fica com a gente é quem é verdadeiro com a gente. Se a gente fere os que são próximos, se a gente maltrata os que estão próximos, mesmo que seja por conta de problemas externos, quando a gente precisar, não vai ter ninguém do nosso lado. E imagina, que coisa triste. Então, irmãos, a palavra de Deus essa noite fala sobre isso. Que nós não viemos guardar ou trazer para dentro de nós tudo aquilo que tentam jogar para cima. Que nós viemos filtrar da melhor forma para poder viver com leveza. E outra coisa, se você nessa história não é o Moisés, é a rocha, porque tem gente que é a rocha. Tem gente que fala assim, pastor, comigo é o contrário. Não sou eu que bato, eu apanho. Porque é assim. Porque tem gente que às vezes está ali só para servir e está apanhando. O que é que eu faço? Continua servindo. Claro, que se as coisas tomarem uma proporção muito grande, tem que ter uma conversa se forem pessoas próximas. Se for pessoas que não têm compromisso, como eu digo com você, se afasta. Mas se forem pessoas próximas, tenha uma conversa. Mas olha só, a rocha, quando Moisés bateu nela, ela não falou para ele assim, olha, eu não vou servir água. Era para você falar, você bateu. Moisés, quando feriu a rocha, ela fez o que ela tinha que fazer. Ela serviu, porque a natureza dela era servir. E ela não alterou a natureza do estresse de Moisés. Ou seja, se você está no lugar da rocha e alguém fez algo com você ruim porque veio da rua, veio aborrecido, veio aquilo, você continua servindo, porque você não tem que mudar a sua essência por causa da violência ou da maldade do outro. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir. É claro que tudo tem um limite. Você não vai ficar ouvindo desaforo toda hora. Você não vai. Mas nós somos chamados a servir. Porque senão, meus irmãos, vai dar problema. Se a gente se ferir com um aqui que nos tratou mal, eu não vou ajudar mais de ninguém não, porque fulano foi, me fez mal, me feriu, também não vou ajudar mais ninguém não. Deixa fulano para lá que ele vai resolver com Deus. Continua servindo. A sua essência não pode ser alterada por conta de problemas de terceiros. Você com Deus é uma coisa, você não tem compromisso com o homem, você tem compromisso com Deus. E o servir é coisa de servo. O servir é papel de servo. A palavra de Deus diz que maior é o que serve do que aquele que é servido. Então, meus irmãos, a instrução que fica para nós essa noite, que nós venhamos tomar cuidado com aquilo que tentam colocar para dentro da gente. Sabe por quê? Porque tem pessoas, pastor, que a gente não pode responder à altura. No outro dia eu vi uma jovem trabalhando no supermercado, teve uma dona que arrasou a menina, por causa de sacola. Arrasou com a garota, arrasou. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. Ou seja, pessoas doentes emocionalmente, pega uma jovem que não tem como se defender direito, fala, por causa de uma coisa mínima. Quando ela foi embora, eu falei para a menina assim, rapaz, se a gente pudesse falar tudo o que pensa, né, da maneira que todo mundo fala para a gente, estava difícil, né? Ela falou assim, moço, eu já estava até presa, porque o que eu ouço aqui todo dia não é mole. Aí vocês imaginam como é que é o dia dessa moça, final do dia dessa moça na família dela. Então, meus irmãos, que nós venhamos ter uma inteligência emocional para poder filtrar tudo que vem lançado para nós, para poder interferir dentro do nosso lar, dentro do nosso coração e dentro
do meio da nossa família, dentro do meio das nossas amizades, para que nós não venhamos ferir quem não tem nada com isso, quem é simplesmente uma pessoa como a rocha de Meribá, só está ali esperando a gente para servir. Que nós venhamos ter o equilíbrio para poder entender que nem tudo que falam para a gente tem que levar em consideração. E também as maldades que fazem para nós, que nós venhamos ser igual a rocha, venhamos continuar servindo, porém, entregando na mão de Deus tudo aquilo que fizerem, não venhamos fazer a justiça por nós, que nós não venhamos mudar nossa essência, continuar servindo, porque é assim que o Senhor espera que nós façamos. Amém? Receba essa palavra da parte de Deus, essa instrução, na verdade, da parte de Deus, e se puder, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Estou esperando minha carteirinha. Minha carteirinha